óbvio, por que não ser expresso? Não é verdade? Também, no inciso 8º, embora teria sido, por minha sugestão, posto no caput, o inciso 8º, que trata da utilização direta ou indireta de obra literária ou científica mediante, daí vem N letras, colocar o adjetivo pública de novo, a utilização pública, direta ou indireta, porque essa é a parte a que me referi, está lá a execução musical, a radiodifusão, a representação, toda que só é ilícita se for pública. E parágrafo. O problema repassa ao tema que me foi passado, transpassa o tema que me foi passado, nem sei, senhor mediador, se será tratado, que é a parte dos artistas e intérpretes da execução pública, que lá estão no artigo 68. Fica, então, para quem esteja encarregado disso, que a minha sugestão é a seguinte. O artigo 68 fala em representações e execuções públicas. O adjetivo já está lá. Os parágrafos, portanto, estão subordinados ao caput. No parágrafo 1º, define-se representação pública, aquela realizada em locais de frequência coletiva. O parágrafo 2º, execução pública, aquela realizada em locais de frequência coletiva, mas subordinado sempre ao que é público. O problema é que no parágrafo 3º se indica uma série de locais ou estabelecimentos considerados de frequência coletiva, sem excepcionar aqueles que são privados ou estão provisoriamente interditados ao público em geral. É um célebre, que hoje é uma brincadeira de toda a questão de direito de autor, saber que o casamento em clube do interior, onde os noivos fecham o clube, se é público ou se é privado. Eu sempre trago a colação o casamento do Ronaldinho, lá em Paris, com 7.000 convidados, num castelo, e, no entanto, uma modelo ex-namorada dele foi expulsa, porque não foi convidada. Não era público, não é verdade? Nem que ela quisesse pagar o seu aparecimento. Eu acho, senhor moderador, que esse é o tema principal que eu tenho a trazer. No entanto, como nos foi dado o trabalho de algumas outras alterações que foram a nós submetidas pelo Ministério da Cultura, eu vou tentar rapidamente, nos 5 minutos que me restam, mencioná-los. Então, por exemplo, o Ministério da Cultura me desobedeceu, não colocou no caput do artigo 29 o adjetivo público junto à utilização. Depois, no inciso 5º do 29, que tratava de inclusão em fonograma ou produção audiovisual, ficou só a inclusão em obra audiovisual, porque o fonograma foi deslocado para mais adiante, então não é uma modificação de fundo. Também eu senti uma dificuldade, revendo essas sugestões, por não ter uma exposição de motivos que justificasse essas alterações. Então, menciono apenas para os senhores. Quem sabe cada um de cada área específica tenha o porquê ou o que contrapor. O inciso 7º, estamos sempre na dependência de autorização prévia do autor, caput do artigo 29. O inciso 7º, que tratava da distribuição para oferta de obras mediante cabo, fibra ótica, etc., vem 6 linhas de circunstâncias, foi reduzido para a colocação à disposição do público da obra por qualquer meio ou processo, de maneira que qualquer pessoa possa ela ter acesso no tempo e lugar em que individualmente escolher. Isso realmente está numa espécie de exposição de motivos fornecidos pelo Ministério, que isso trataria daquele que interage com a obra, principalmente por via internet, de internet. No inciso 8º, que é aquele que eu mencionei, aparentemente o Ministério atendeu minha sugestão, porque onde dizia a utilização direta ou indireta de obra literária, etc., ficou a comunicação ao público de obra literária, científica ou artística, mediante. Então, quanto a mim, eu estou satisfeito, está atendido. Alguns outros itens são só questão de terminologia. Radiodifusão sonora ou televisiva ou emissão ou transmissão.
inciso D. Inciso E, recepção de emissão ou transmissão, são modificações mais de terminologia. Letra H, emprego de satélites artificiais, foi suprimido. Item I, emprego de sistemas ópticos, telefônicos, etc., foi suprimido. Sei lá eu porquê, estou de acordo, mas não sei porquê. O inciso 10, a inserção em fonograma, é aquele que tinha saído do inciso 5, foi acrescentado no inciso 10, que antes era genérico, quaisquer outras modalidades de utilização. No artigo 30, no exercício do direito de reprodução, acrescentou-se previsto no inciso 7º do artigo 29, que é a colocação, é aquele interativo, o titular de direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra na forma e local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. Acho até curioso, o titular dos direitos, claro que pode, ele não precisa pedir autorização para ninguém, a lei está permitindo a ele o que é dele, por natureza, não será? Acho que sim, acho que é educativo, é para educar o público. Se diz que o direito do autor precisa educar o público. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º foram suprimidos, não há tempo para mencioná-los, mas foi acrescido um artigo 30A. Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de cópias será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a responsabilidade de manter registros que permitam ao autor a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração. Eu acho excelente. Talvez isso devesse ter reflexos na parte do contrato de edição, doutor Manuel. Não é verdade? Porque quando havia no contrato de edição a obrigação do editor de numerar a obra, era muito fácil romper um contrato que a editora mantinha por um fio. Acusava a editora de contrafação, de exemplares não numerados, o editor rapidamente concordava em encerrar o contrato e tudo bem. E daí, esse artigo 30 tem 2 parágrafos, quando a exclusividade de reprodução for temporária, não se aplica, quando a inserção for efêmera, não se aplica, mas não há tempo de eu lê-la por inteiro. Artigo 30B, quando a distribuição for realizada pelo titular de direitos da obra ou com o seu consentimento, mediante venda em qualquer Estado membro da Organização Mundial do Comércio, vamos na norma de direito internacional aqui, exaure-se o direito patrimonial de distribuição no território nacional. Olha, eu vou ter que estudar isso, não vou opinar, porque é aquela questão de exaustão nacional ou internacional. Então, se a distribuição for feita em qualquer Estado, nesse Estado se exaure. Parece que é isso que se quis escrever, então continua sendo uma exaustão nacional. Pode ser. Quero ouvi-los. Há modificações no artigo 38, meu tempo tem meio minuto. Artigo 38. Em vez do direito de sequência ou de sequela, em vez de estabelecer-se 5% sobre o aumento de preço eventualmente verificável, a sugestão é 3% sobre o preço verificado em estabelecimentos comerciais, etc. Professor Ascensão, eu me lembro, não posso deixar de contar uma história de Portugal, que o brasileiro lá estava, saiu do hotel e dizia, não pise na grama, multa 10 escudos. E o brasileiro perguntou, mas no ano passado, a multa era de 100 escudos. E respondeu o guarda, mas por esse preço ninguém estava a pisar. Então, estamos baixando para ver se assim se paga o direito de sequência. Quem sabe? Se não, baixamos para 1. Não escudos, claro, que nós temos mais esta moeda. Não vou tratar, então, do artigo 39, da comunicação dos direitos patrimoniais, que a professora Silmara já o fez com brilhantismo.